Aqui um exemplo claro de alguém que começou a criar um projeto no Lovable e já já vai receber o aviso de que acabaram os créditos. E hoje eu vou estar mostrando para vocês uma solução para a gente resolver esse problema aqui dos créditos. Vou esperar primeiro aparecer o aviso, 0.5. Eu pedi para ele desenvolver uma solução simples aqui para criar um aplicativo de monitoramento para pessoas que trabalham home office. Para basicamente você ter certeza que essa pessoa está presente. Hoje já existem alguns aplicativos no mercado, porém acaba sendo um custo bem elevado. E, sei lá, aqui foi uma ideia mais simples, mas o foco principal desse vídeo é mostrar como vocês conseguem ter mais créditos, criar mais contas e otimizar esse processo, para que você realmente não quebre todo um processo de construção ali no meio. Eu sei o quanto é difícil e complicado para todo mundo que usa o Lovable quando isso acontece. Quebra a solução ali no meio do caminho, ou você vai gastar muito dinheiro, ou você vai buscar soluções um pouco mais rápidas. Aqui ele criou, ficou até uma solução bem interessante. Porém, ele não está funcionando em tempo real. Então, basicamente, a pessoa tem que fazer os lançamentos. A ideia seria que, por exemplo, procurando aqui via câmera a presença, então caso a pessoa saísse daqui, ele começasse a computar e verificasse que essa pessoa não está ali presente. Aí agora que vai acontecer o detalhe. Então, ó, créditos foram zerados, está falando que vai atualizar somente no dia 1º de março. Implementar verificação câmera. E aquele famoso aviso de que acabaram os seus créditos, você precisa fazer renovação. E os planos ali, como eu falei, acabam tendo um custo bem alto. Então, hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas dessas soluções que você pode fazer para otimizar esses projetos de uma forma ali de multiplicar, usando outras contas e outros acessos. Então, aqui basicamente eu tenho o meu projeto, está aqui na minha conta, então apareceu créditos zerados. Qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar? Antigamente, o Lovable ele tinha uma ferramenta que era de você compartilhar o seu link. Você precisava de ter uma outra conta, um outro e-mail ou compartilhar com algum amigo. Porém, ele te dava 10 créditos quando essa pessoa criava uma conta e lançava um site. Muita gente começou a usar dessa forma para ir replicando ali contas sem necessariamente produzir algo com uma qualidade ou criar ali um produto específico. Então hoje, quando você compartilha o link, o que acontece? Somente a pessoa se cadastra e ganha 10 créditos extra. Não mais você que fez a recomendação. Você só vai ganhar, e aqui até foi um ponto positivo, você vai ganhar 100 créditos caso a pessoa faça a assinatura de um plano. Pensando que aqui a ideia é não depender de outras pessoas, mas sim usar outras contas suas para fazer a validação, para fazer o registro e tudo mais, eu vou mostrar para vocês como você faz a criação ali de um outro e-mail para utilizar e para replicar isso. Caso você vá fazer uma estrutura que seja muito mais robusta, com um tamanho bem maior, demande ali, para realmente não precisar fazer tudo isso, acaba compensando você criar uma outra conta, fazer uma assinatura do plano, porque basicamente se você fizer essas duplicações, ao invés de 100, você vai ter 200 créditos. Então, com o valor que você vai pagar ali de 100, como você está usando duas contas que são suas, você vai ter 200 créditos para utilizar. Acaba sendo um investimento bem interessante. Porém, aqui a gente está pensando em pessoas que querem soluções mais simples, um projeto ali um pouco mais rápido e que você consiga realmente fazer essa utilização de uma forma mais otimizada. Então, ó, como que vai funcionar aqui? Antes da gente indicar o link, eu preciso criar um outro e-mail. A gente vai lá no Gmail, teste, vamos fazer a criação de um outro e-mail aqui. Para outra conta. Então, criar uma conta. Eu uso pessoal.
Importante, tem que ser um valor aqui maior do que 18 anos, senão ele libera, ele bloqueia alguns acessos ou a validação é muito mais demorada. Ó, aqui ele dá algumas sugestões de e-mails que estão disponíveis já, ou se você quiser criar algum outro personalizado, algum mais curtinho, que facilita. Assim. Que ele vai pedir para fazer a validação via. Aí aqui ele validou. Aqui no caso, como a gente vai fazer um e-mail que não vai precisar ficar utilizando sempre, somente para fazer o acesso rápido, eu vou colocar um e-mail de recuperação. Temos aqui um e-mail pronto. Beleza. Vai aceitar. Então, fizemos um cadastro de um e-mail do Google. Ponto importante. Depois, no final, eu vou dar uma dica para vocês de como vocês conseguem usar 2 vezes o mesmo e-mail para criar 2 contas. Então, basicamente, repetir esse mesmo processo sem precisar criar um novo e-mail. Mas vamos fazer com isso daqui primeiro, depois lá no final eu explico para vocês como fazer essa replicação. Então, beleza, temos um e-mail criado aqui. Aí agora vamos lá para utilizar o link de recomendação. Então, lembrando, qual é a construção que a gente está fazendo? Temos uma conta que estávamos com o projeto rodando, zerou os créditos dela, não consigo mais mexer. Então, para conseguir mais créditos em outra conta para continuar esse projeto. Copiei o link aqui de recomendação. Vou abrir aqui no navegador. Importante, ó. Caso aqui. Ele conectou na outra que eu já estava. Ele tem que aparecer um vídeo, uma informação ali em cima, que você está fazendo um cadastro, ó, com um código de referência. Se apareceu dessa forma aqui, tá certo. E às vezes você vai estar criando 1, 2, 3 contas do Lovable, pode ser que já vai estar logado em outra e o processo você fez tudo e acabou perdendo. A gente vai utilizar o login aqui do Google. Então, aqui a conta. E agora? Beleza. Ó, cadastre-se e ganhe 10 créditos extra. Perfil inicial aqui. Legal. Então, conta nova criada. Geralmente, todo dia eles vão resetando e te dando 5 créditos de acesso ali para você ir mexendo e trabalhando nos projetos. Então, como eu criei essa conta nova, tenho 15 créditos aqui. Só que, Gabriel, como que eu vou usar esses créditos para o outro projeto que eu tinha? Uma das opções que muita gente fazia, eu já testei ali algumas vezes, porém, eu percebi que ela acaba não dando uma evolução muito grande, é de você remixar o projeto. Então você entrava lá, copiava o link do projeto, abria ele, remixava, só que como você está construindo uma estrutura nova, ela acabava dando alguns erros. Às vezes não vinha alguma configuração, não vinha uma integração, ele estava mais restrito a outra conta, e isso ficava dando vários problemas. Então, ao invés de ser uma coisa rápida, ele dificultava mais. Qual foi essa solução que eu consegui achar aqui? A gente vai migrar o projeto de uma conta para outra. Então, basicamente, nessa conta aqui, ele está zerado e, como vocês viram ali, o que eu tento fazer de validação, ele não deixa porque ele fala, acabou os créditos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, nessa conta que eu tenho aqui, eu vou adicionar um membro para participar dela. Então, eu vou convidar um membro para participar dessa conta. Quem vai ser esse membro? A conta nova que eu criei. Então, ó, vocês estão vendo que aqui ele aparece somente um projeto. Então, Lovables. Então, somente tem uma conta aqui, um projeto. Eu vou pegar o e-mail aqui que eu usei.
Lovable. Então, esse e-mail aqui que eu criei, eu vou lá e vou convidar ele para participar como editor desse meu projeto que está aqui. Então, foi feito um convite. Esse convite vai chegar aqui no e-mail. Então, você recebeu uma solicitação para participar de um espaço no Lovable. Então, eu vou colocar para aceitar ali. E agora, eu tenho 2 espaços de trabalho. Então, eu consigo ir migrando entre eles. Porém, aqui eu só fiz uma liberação de um convite para trabalhar. Se eu for tentar editar o projeto que está aqui dentro, ele continua com os créditos zerados. Então, basicamente, o projeto vai estar aqui, eu não vou conseguir mexer porque o crédito está zerado. Agora que vai vir um detalhe. A partir do momento que eu fiz esse vínculo de uma estrutura com a outra, consigo vir aqui, ó, já aceitou a solicitação. Eu vou lá nos projetos, todos os projetos. Tenho ele aqui, o que eu vou fazer? Vou entrar nas configurações. E aqui, ó, mover esse projeto para um espaço de trabalho diferente. Vou colocar transferir. E eu vou escolher o espaço de trabalho que eu quero transferir. Ah, preciso fazer o vínculo contrário também. Eu projeto para um lado, agora eu preciso adicionar esse daqui. Aí aqui recebi a solicitação da mesma forma que foi lá do outro. Para acessar, aceitar. Então, agora você faz parte do Lovable também. Então, ó, aqui eu tenho várias contas que foram criadas que eu faço já esse processo de migração. Então, só para vocês verem como eu vou trocando ali. Só que hoje eu tenho vários projetos rodando ao mesmo tempo, graças a isso. Então, ó, ele já apareceu aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Lá no projeto. Configuração. Transferir. E agora ele está aqui. Então ele vai sair desse espaço de trabalho e ele vai para o outro. Confirmando transferência. E agora a mágica acontece. Por quê? No projeto que eu tinha aqui. Ele tem, então, o que estava anterior, zerado, não conseguia mexer nada. Nesse que eu criei agora, temos os 15 créditos, tá aqui. E agora, se eu vier aqui nos projetos, qual o projeto que eu tenho para mexer? Olha ele aqui, do reloginho. E se eu vier aqui para editar ele, qual que vai ser o detalhe? Tenho 15 créditos para mexer. Então, eu estou numa nova conta com o mesmo projeto, só que eu tenho os 15 créditos. Então, cada vez que você for criando uma conta, fazendo ali o link de recomendação, passando esse projeto, você manda ele para a conta nova, transfere, né, ela se torna um colaborador ali dentro, e você consegue otimizar muito mais esse resultado.
Então, ó, por exemplo, eu tinha mostrado ali daquela solicitação, né, que faltou implementar, vou mostrar para vocês aqui que está funcionando agora já. Então, implementar, verificar. Mais uma solicitação e o projeto já começa a consumir dos novos créditos e rodar aqui. Enquanto ele vai mexer, qual vai ser o ponto que eu quero mostrar para vocês, que é o bônus que eu falei. Gabriel, se para cada migração que eu tiver que fazer, eu tiver que criar uma nova conta, um novo e-mail, uma coisa, vai acabar demorando muito tempo para eu conseguir validar, para ter todas as informações e tudo mais. E ali para pergunta, detecção. Isso. Beleza. Uma atualização aqui. Enquanto ele roda aqui, eu vou abrir uma outra aba ali para mostrar para vocês qual que vai ser o processo. Ó, aqui na conta que a gente tinha criado, eu usei esse e-mail, certo? Aqui, ó. lovable990@gmail.com. E isso, lá no cadastro, eles consideram como um único e-mail. Qual que vai ser o ponto aqui? A gente vai mudar essa informação, porém ele vai continuar sendo o mesmo e-mail. Vamos criar uma nova conta, um novo link de recomendação, só que cadastrando como se fosse um outro e-mail. Vamos lá, eu vou criar o link de recomendação desse próprio que a gente já fez aqui. Compartilhar. Beleza, tem o link aqui de recomendação. Jogador. Então, ó, código de referência, tudo validado certinho. Mesmo que a gente vai usar agora uma outra conta do Google, a gente não vai clicar a mais aqui nessa continuar com o Google. O que a gente vai fazer? Você vai vir aqui para cadastrar com o e-mail. E qual que é o ponto? Esse e-mail aqui, o início dele vai ser da mesma forma. Porém, ao invés de @gmail.com, o que a gente vai fazer? O mail. Porque isso daqui é um redirecionador do próprio Google. Então, basicamente, o e-mail, quando a gente cria, o Gmail ele é uma marca que tem ali dentro. Então, o e-mail real que é criado é o Google Mail e o Gmail é uma forma que ele reduz ali o tamanho do texto. Se eu vier aqui, vamos criar uma senha. Criando a conta. Ele vai pedir para fazer a validação do link. E qual que é o ponto-chave aqui do negócio? Sabe o e-mail que a gente está usando aqui? Vou ter. O e-mail de verificação vai chegar aqui também. Porque é a mesma conta, é o mesmo redirecionamento. Só que ao invés de eu abrir aqui onde eu já estou mexendo, que ele vai validar aquele link, só vou copiar isso daqui. Eu vou abrir lá no outro navegador que eu estou usando. Para ele não ter risco de misturar as contas. Cliquei aqui, verificando sua verificação. E-mail verificado, conta configurado e vamos para cadastrar uma nova conta. 2.
E como fizemos um cadastro, uma nova conta, ganhamos mais 10 créditos. Então aqui temos também uma conta com 15. Qual que vai ser o detalhe aqui? Vou continuar construindo esse projeto do jeito que eu estava fazendo. Então fui estruturando ele, já começou a usar os créditos. Nossa, acabou meus 15 créditos. O que eu vou fazer? O mesmo processo que a gente fez aqui. Então, criar, vincular, chamar aquele novo e-mail como convidado, fazer a transferência e vou usando mais 15 créditos. Hoje, os níveis de complexidade do que você quer construir aqui dentro, se você souber utilizar bons prompts, boas referências, você consegue otimizar muito esse processo dentro do Lóbulo, economizando crédito e tendo uma ferramenta bem robusta. Se você quiser saber mais sobre tipos de configuração, como fazer um prompt específico, já segue a gente aqui no canal. E toda semana eu vou estar lançando e trazendo conteúdos aqui para vocês sobre ferramentas, inteligência artificial e processos de otimização. E se isso te ajudou a resolver os problemas com os créditos, já deixa aquele like, manda para um amigo que é programador também ou alguém que está se aventurando nesses programas e experiências aqui da internet. Siga para mais conteúdo. Sou Gabriel Pantoni e aqui mais um conteúdo de inovação para vocês.